tudo bem? Eu estou aqui com a psicóloga clínica Wanda Aguiar, uma grande amiga de muitos anos atrás, né, Wandinha? É, Val. E eu queria que você me contasse, você também estava falando para mim que hoje você faz acompanhamento terapêutico. Acompanhamento terapêutico. O que é isso? Conta isso pra gente um pouco. Então, eu acabei de terminar um curso em acompanhamento terapêutico em dependência química, né? Mas o acompanhamento terapêutico ele pode ser feito para qualquer outro caso que tenha essa necessidade de estar próximo ao paciente, no ambiente natural dele, fora do setting terapêutico que a gente chama, que é aquele sofazinho que a gente sabe, né, e a salinha fechada. Por quê? Porque alguns pacientes precisam de mais estímulos, precisam treinar outras habilidades dentro do próprio ambiente. Então, pessoas que têm depressão profunda, que não conseguem sair de casa, fobia social, crianças com autismo, né? E a dependência química, que é a qual eu fiz esse curso, que é muito interessante. E o dependente químico, ele tem algumas questões do ambiente onde ele vive, né? Tá, você falou também que você queria fazer esse curso quando você terminou a faculdade, daí não teve, daí depois surgiu, né? Não abriu a turma na época da faculdade e eu fiquei interessada em saber. Depois eu achei esse curso no Instituto de Psiquiatria da USP, do Hospital de Medicina da USP. Muito bom, hein, Wanda? Né? Maravilhoso. E aí eu já logo fui fazer e era acompanhamento terapêutico em dependência química, que é um tema também que me interessa bastante, né? Eu, por ter filhos adolescentes, né, e aí a gente começa a olhar um pouco para esse universo de adolescentes e a gente vê que a questão, principalmente da maconha, né, tá muito banalizado, né? Sim. Até tem uma frase que eu achei bem bacana de vários cursos aí que eu fiz, que a pessoa falou assim: o crack e a cocaína são mais honestos do que a maconha, porque o crack e a cocaína dizem para que vem, e a maconha vem disfarçada de plantinha. Sim. Né? E aqui no Brasil a maconha é misturada com um monte de coisa que a gente também não sabe o que tá lá, né? Hoje em dia, assim, de 20 anos para cá, o nível de THC subiu muito, né? Então, o que era de 2 a 3%, hoje em dia está em 17, 20% de THC. Ela já está muito transformada, já tem a maconha química feita em laboratório. Eu não sabia disso. Então, as drogas estão muito mais potentes. Então, e hoje em dia, assim, tem muito mais gente com problemas de dependência química, né? E muitas vezes eles precisam ser treinados a reaprender a viver depois que estão em recuperação, ou pacientes que estão muito comprometidos e aí não conseguem chegar no consultório, né? E aí a gente precisa ir até a casa deles para poder fazer essa reinserção social deles no ambiente deles, né? Tá. Aprender de novo como se comportar socialmente, lugares aí, como entender quais são os gatilhos dele para poder não utilizar a substância que eles usam, né? Agora, é um trabalho muito mais intenso, não é, Wanda? Muito mais assim, próximo da pessoa, por estar no ambiente dele, né? E não é um ambiente controlado, né? Então, é um ambiente que pode vir tudo. Existe bastante do acompanhamento terapêutico, porque a gente tem que ter, vamos chamar de forma, né, natural, assim, jogo de cintura, porque as coisas acontecem. Dentro de um consultório, você tem um ambiente controlado. Então, você está ali no controle da situação, onde você vai manejando o paciente, né, da forma como você entende que você quer trabalhar com aquele paciente. Num ambiente aberto, não. No ambiente aberto, tudo pode acontecer. E aí você tem que ter um manejo muito rápido, um raciocínio muito rápido de como agir com aquele paciente. Então, tem casos assim, tipo, você tá lá com o paciente na casa e o paciente, sei lá, é alcoolista, e aí você vai tá lá e de repente, vamos arrumar o sofá? Vamos, tem uma garrafa ali atrás escondida e a pessoa tá falando que tá abstêmica. Né? Ou então você vai na casa
de uma pessoa que usa cocaína e aí você tá lá fazendo acompanhamento, treinando alguma habilidade ou saindo para algum lugar, a pessoa falou assim, vamos passar ali na biqueira, vamos comprar um pino. Então, como é que você lida com esse paciente, né? Como é que você maneja isso com ele para você sair daquela situação e fazer com que a pessoa reflita sobre toda a situação dela, reflita sobre, né, a dependência química, que muitas vezes vem outras coisas anteriores à dependência química, né? Que a gente chama de comorbidades. Então, por exemplo, pode ter uma depressão profunda, uma fobia social, um transtorno alimentar, sempre vem anterior à dependência química em si, né? A gente tem adolescentes que a gente já pode dizer que dificilmente adolescente a gente fala que é um dependente químico, né? A gente tem que passar dos 25 anos para poder dizer que realmente é um dependente, né? Wanda, e nos 50? E quando passa dos 50? Então, tem alguns pacientes que acabam, né, durante a vida tendo o uso moderado, né? Que a gente fala uso social. E aí depois dos 50 alguma coisa acontece que a pessoa acaba se tornando um dependente químico, o que é muito grave, né? Por quê? Porque depois 50, 60, a gente sabe, né, que a gente vai se reinventando a cada dia, né? Sim. Então, eu falo que dentro do desenvolvimento humano, a gente se reinventa diversas vezes, né? Então, depois dos 7 anos a gente se reinventa, depois dos 15 anos a gente se reinventa, depois dos 18, 25, né? Tudo. A gente vai se reinventando. E aí, quando a gente chega lá depois dos 50, já fica, nossa, o que eu invento mais? Como é que eu, né, ressignifico a minha vida? Aí depois vem os 60, só que daí a dependência química já vem trazendo prejuízos, né? Então traz prejuízos cognitivos, prejuízos sociais, e aí a pessoa começa a ter perdas, né? E a dependência... Mesmo porque acho que depois dos 50 a cognição ela já vai... Depois dos 50 não, mas dos 60 tal, a cognição ela já vai sendo um pouco mais complicadinha, né? Ela já começa, depende da pessoa, depende do que ela fez da vida dela, né? Ela já começa a dar uns certos sinais, né? E daí com as drogas ficam piores, não é isso? Depende do uso, depende do tipo de... Na realidade a droga que ninguém considera droga, mas é a que mais causa estrago, é o álcool, né? Por incrível que pareça. Por quê? Porque a cocaína, o crack, né, ele é mais rápido, porque a pessoa, como o efeito é muito rápido, assim, 5 minutos, por exemplo, a cocaína, sei lá, é 1 hora, então a pessoa usa mais vezes, então tem um tempo de vida mais curto. E ele age mais na parte do cérebro, né? Ele não tem ação no corpo inteiro. O álcool não. O álcool, a pessoa passa muitos anos bebendo até ver o estrago que fez. E aí ele afeta tudo. Ele afeta não só a cognição, ele afeta rim, ele afeta o estômago, ele afeta o intestino, afeta o fígado, afeta tudo. Um monte de coisas, né? E aí as pessoas vêm bebendo e quando chegam lá para os 50, 60, né, já traz bastante prejuízo, o aumento da ingestão de álcool já é muito maior e aí, além da velhice, já vem, né, o estrago, na realidade, que a bebida causou durante todos esses anos, que é mais lento do que o crack e a cocaína. Wanda, e nesses casos, como é o acompanhamento? Então, com os idosos já é um pouco mais... não vou dizer difícil, mas é mais delicado, né? Porque a pessoa já vem com algumas crenças definidas, mais cristalizadas, né? Porque já tem mais vivência. E muitas vezes a família já está cansada, né? O suporte familiar em qualquer dependência química é muito importante. Mas o que a gente encontra normalmente são famílias já disfuncionais, que a gente chama, né? E por isso que a pessoa, né, acaba caindo mais pesadamente, dizendo assim, na droga por causa do suporte familiar. E aí as relações já estão muito estragadas, né? As relações já estão muito debilitadas. Que já vem de anos, né? E aí já vem a questão da finitude. Então a pessoa já começa a falar assim, mas o que eu vou fazer da vida? Não tenho mais nada para fazer. Não tenho mais emprego, não tenho mais... Na maioria das vezes já perderam emprego, perderam relações familiares, né? Já estão dependendo de ajuda de amigos.
e aí já tem uma dificuldade, às vezes são pessoas que tiveram a vida inteira autonomia e já estão perdendo autonomia não só pela idade, mas também pela questão, né, de droga, de uso pesado de droga. Então é uma situação mais complicada, onde a gente tem ali que encontrar alguma coisa, né, que faça com que a pessoa ressignifique a vida dela e levante, né, e consiga, né, sair daquilo. A dependência química eu considero que é uma das questões mais difíceis de se lidar em termos de doença mental. Tem várias, né? Mas enfim, a dependência química é um desafio todos os dias, porque o dependente químico, ele é doente, é uma doença cognitiva, né? Uma doença mental, e você tem que todos os dias ressignificar a vida dessa pessoa, né? Para que ela não use, porque ela vai a vida inteira querer usar e usar de forma abusiva, né? Então o dependente químico, ele não consegue comer um bombom de licor, por exemplo, se for alcoolista, né? Ele não tem limite. Eu falei com uma mulher uma vez que ela fazia bolos, e ela, como ela tinha um dependente químico na casa dela, sempre que ela ia fazer bolo, ela perguntava para a pessoa, e ela estava me contando de um caso de uma pessoa que comprou um bolo dela, e ela perguntou, e a pessoa ficou ofendida. Ela falou, não, mas é um caso que para mim é importante eu saber. Sim. Então por isso eu sempre pergunto, para não colocar, sabe, nenhum licorzinho lá no chocolate, nada, para não ter risco. Tudo é gatilho, até a pessoa pode não ser alcoolista, mas se ela é um dependente químico, independente de ser de álcool, cocaína, crack, seja o que for, é um gatilho para o sistema cognitivo, né? Ele entende como uma substância, né, que dá um boom aí na dopamina, que são os neurotransmissores aí que dão essa sensação de pronto. E aí pode ser um gatilho, né? Vandinha, você quer deixar seu endereço do consultório pra gente? Deixa o celular, né? 99-172-4033, atendo aqui em Alphaville, no edifício Ômega. Pertinho. Isso. E esses atendimentos de acompanhamento? De acompanhamentos. Eles são diferentes. Normalmente a gente aí tem que definir, ver o caso da pessoa, e aí a gente vê onde é que esse acompanhamento, porque ele pode ser em qualquer lugar. Ele pode ir no cinema, na casa do paciente, pode ser viajar, pode ser N coisas, né? É dentro do contexto terapêutico que a gente vai montando onde é que a gente vai trabalhar com esse paciente. Então é um pouco diferente. Atendimento de 2 a 3 horas normalmente. Nossa, né? É bastante. Semanais. Semanais. Às vezes, dependendo do caso, você vai 2 vezes, às vezes 3 vezes. Tem, por exemplo, os apoios, né, que acabam ficando 12 horas, às vezes 24 horas, depende muito, né? Nossa, interessante. Então, tem bastante coisa para ser feita. E uma coisa para deixar para as pessoas, que as pessoas familiares que têm casos de dependência química em casa, né, e estão com dificuldade de lidar, tem um programa super legal que chama Amor Exigente. Né? É só colocar amorexigente.com.br, se não me engano, vocês têm órbita. Eu sei Amor Exigente no Google, aparece. Sempre tem um perto de casa para aprender a lidar com os familiares, né, que tem alguma questão de dependência química, é muito importante. Muito bom, gostei demais de falar contigo. Tá bom? Obrigada, Vandinha. Obrigada, Valzinha. Até o próximo 50 Mais.